Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus Cristo nos faz mais do que vencedor sobre todas as coisas. E o inimigo de nossas almas, Satanás, está debaixo dos nossos pés no nome de Jesus. Quero que você se sinta muito confortável, se permita assentar, mas não se sinta confortável bastante para dormir. Que você continue com a sua mente, com a sua boca, com o seu coração, voltados para a palavra do Senhor, para o Senhor, para que nessa noite o Espírito Santo continue nos fazendo sensível para ouvir, nos dê compreensão para entender, nos dê habilidade para falar e viver toda a instrução, toda a palavra que venha da parte do Senhor. Eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras. Nós vamos ler em três textos. Vamos começar com Marcos capítulo 11, versículo 12 e 13. Marcos 11, capítulo 12 e 13. Hoje nós vamos estar falando sobre o poder da fé. Tanto que se fala sobre fé, hoje Deus, pela palavra dele, o Espírito Santo, nos estará revelando várias verdades sobre o poder da fé. Vamos à primeira leitura, Marcos capítulo 11, versículo 12. Diz assim: no dia seguinte, enquanto estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. E avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era a época de figos. Então repreendeu: nunca mais em tempo algum coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu, verbalizou, disse isso. Agora vamos versículo 20 do mesmo capítulo, Marcos capítulo 11, agora versículo 20. E caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se, lembrou-se do ocorrido e informou a Jesus: Rabi, que significa mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observou-lhes Jesus e disse: tende fé em Deus. E com toda a certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte: levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está no céu também não vos perdoará os vossos pecados. Vamos agora em Mateus capítulo 21. Evangelho de Mateus capítulo 21. Eu quero ler agora o versículo 21. Mateus capítulo 21, versículo 21 diz assim: então Jesus explicou-lhes: com certeza vos asseguro que, se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que tenho feito à figueira, mas da mesma forma ordenastes a este monte: erga-te daqui e lança-te no mar, e assim acontecerá. E tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, receberei. Amém? Eu quero que você tenha atenção aqui, fazendo um favor, porque Deus deseja revelar várias verdades importantes sobre a fé.
Eu quero lhes trazer algumas explicações sobre o que é fé, alguns princípios sobre o que é fé, como usar a fé e como vencer os inimigos da fé. E eu quero lhe instigá-lo a uma expressão que Jesus disse. Vamos lá, voltar, Mateus capítulo 21, versículo 21. Eu quero que você abra, eu quero que você preste atenção novamente. Então Jesus explicou-lhes: com certeza vos asseguro que se tiverdes fé e não duvidar. Parece um paradoxo ter fé acompanhado de dúvida. Será possível isso? Alguém ter fé ao mesmo tempo de forma concomitante? Ter dúvida? É o que Jesus está dizendo, e nós vamos fazer uma viagem sobre a fé, e com toda a segurança, essa verdade será reveladora da parte de Deus. Entenderemos muitas coisas que acontecem ou não acontecem, e vamos entender muitas coisas que vão começar a acontecer, e outras coisas vão deixar de acontecer na nossa vida. Tudo porque o Espírito Santo vai trazer verdades ao nosso respeito sobre a fé. Quero explicar um pouquinho, de forma resumida, o que nós lemos. Jesus Cristo estava saindo de Betânia e passou por um lugar onde havia uma figueira. E ele tinha fome, foi até a figueira, não achou senão folhas. E Jesus amaldiçoou, falou: olha, que a partir de agora ninguém coma mais do seu fruto. Jesus disse, tirou a vida da figueira pela palavra. Fizeram o que tinha que ser feito. No outro dia passaram pela mesma figueira e viram que começou da raiz para o caule e para as folhas. A Bíblia diz que se secaram. Pedro olhou aquilo e ficou estupefado, ficou admirado. Falei: Jesus, olha, o Senhor ontem havia falado, o Senhor havia declarado uma palavra contra a figueira, e nós observamos que ela secou das raízes. Ou seja, eu vou buscar fazer a anatomia aqui da figueira. Começou pela raiz, foi para o caule, as folhas estão mortas. Aí Jesus, eu imagino, com todo amor e carinho, olhou para Pedro, para todos os apóstolos, deu aquele sorriso que eu imagino que somente Ele pode dar, e falou: olha, eu te dou segurança, que se você tiver fé e não duvidar, vocês poderão fazer o que eu fiz com a figueira, e até da mesma forma fazer, porém, com o monte. Pedir para que ele se erga daqui e lance-te ao mar. Isso vai acontecer. E tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, vos será concedido. O que Deus, o Espírito Santo, trouxe ao meu coração, a qual Ele quer compartilhar conosco. Eu quero trazer algumas verdades aqui sobre a fé. Primeira coisa, você precisa ficar claro no seu coração e no meu coração, que todos nós, Deus nos deu a fé. Todo mundo nasce com fé. Romanos 12, versículo 3, a Bíblia fala que Deus deu a fé ao ser humano. O ser humano, ele tem uma fé natural. Essa fé ele pode colocar aonde ele deseja colocar. Usam a sua fé para acreditar em Deus, em Jesus Cristo como Senhor, na palavra de Deus. Os que dizem-se ateus, eles usam da sua fé para dizer que não acreditam em Deus. O fato de não acreditar em Deus é o fato de exercer a fé. Ele está acreditando, dizendo que Deus não existe. Então eu já quero trazer uma primeira instrução para você. Você que ora pedindo a Deus fé, o Espírito Santo quer trazer uma verdade aqui. Você não precisa pedir algo que já está dentro de você.
Agora Ele vai nos ensinar como usar essa fé que está dentro de você. Deus te deu a fé, em Romanos 12:3 disse. O problema não é se tem fé ou não. O grande desafio que Deus quer nos ensinar nessa grande jornada sobre o poder da fé é como usar devidamente a fé. E eu quero dizer para você que a fé que opera milagres, a fé que opera maravilhas, a fé que traz os milagres e as bênçãos da parte do Senhor, é a fé que vem da parte de Deus. A fé que vem da parte de Deus é aquela fé que é guiada pela palavra de Deus. Deus te deu a fé. Você coloca onde você quer a sua fé natural, vamos dizer assim. Se você acredita em Deus, ou usa a tua fé para dizer que não acredita em Deus. Em Romanos 10, versículo 17, diz assim: como consequência, a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela parte da palavra de Deus. Eu quero, fazendo um favor, que os meninos apaguem a luz ali. Eu quero explicar o que é a fé. Preste bastante atenção, porque é importante para a nossa caminhada sobre a jornada do poder da fé. Vamos imaginar, eu tenho fé, a fé natural que Deus me deu, que está em Romanos 12:3. A fé, para que ela opere milagres, ela precisa ser direcionada pela palavra de Deus. Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a fé que opera milagres não é a fé aonde eu quero colocar. A fé é aonde Deus pede que eu coloque a fé. Vamos lembrar Salmo 119, verso 105, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A fé que opera milagres é aquela fé que nós colocamos naquilo que Deus diz. Eu tenho fé. A Bíblia é a luz, e ela vai me dizer aonde eu devo colocar minha fé. A fé que opera milagres, a fé que traz a bênção, a fé que opera maravilhas, não é da forma, não é eu que decido aonde eu vou crer, em quem vou crer, mas aonde a Bíblia diz que eu devo colocar. A fé que opera milagres é aquela fé que a Bíblia me diz aonde eu devo colocar a minha fé. Porque quem não tem lâmpada, quem não conhece a palavra, ele se frustra na fé, porque usa a fé de forma errada. Ele se frustra. Muitas pessoas estão anos e anos até proferindo a fé cristã, mas não vivem qualquer experiência de milagres, de bênçãos, de maravilhas, porque não sabem usar a sua fé. A fé que opera milagre não é da maneira que você quer, da maneira que Deus quer que você coloque sua fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé que opera milagres é uma fé que vem pela palavra, e a palavra de Deus diz aonde eu devo colocar minha fé, para que a fé se torne eficaz e se faz milagres. Pode acender, fazendo um favor. Por quê? Por que, pastor Fabrício,
que as maravilhas, milagres e as promessas de Deus só vêm pela palavra de Deus. Sabe por quê? Em Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim: pela fé, eu entendo, eu compreendo, que o universo, terra, leia-se tudo na terra, terra, aves, o espaço sideral, Deus criou por sua palavra. Ali ficou estabelecido que o mundo seria regido pelo poder da palavra de Deus. Tudo, a Bíblia diz, Hebreus 11:3, pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e aquilo que pôde ser visto foi produzido daquilo que não se vê. Tudo. Deus estabeleceu antes da fundação do mundo que o queria reger o poder dele, as mãos dele, as ações dele, os milagres, as maravilhas e as bênçãos, seria a palavra. Deus estabeleceu, Ele é Deus, Ele estabelece. Deus poderia ter dito que seria pelas emoções humanas que todas as coisas fossem estabelecidas. Uau, que desespero seria se fosse pelas emoções nossas. Um dia nós sentiríamos salvos, outro dia sentiríamos perdidos. E nós sabemos que a salvação, ela não é fruto de um sentimento, mas ela é fruto da fé nossa, na palavra de Deus, que nos diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então Deus estabeleceu como princípio, para que o poder dele flua, que a vontade dele flua, que os milagres dele flua, que as bênçãos dele flua, através da tua fé, na palavra de Deus. Você entende agora por que Jesus, nós acabamos de ler em Marcos capítulo 11, versículo 12, 13, 20 e 26, Mateus 21, versículo 22, Jesus disse: vocês estão espantados porque removeu, porque a figueira se secou, mas você pode usar da mesma fé, para que esse monte se transporte, e ele vai. Você sabe por que Jesus Cristo fez isso? Sabe por que Jesus usou esse exemplo para dizer o poder da palavra? Se você orar crendo e não duvidar. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra. Nos versículos a seguir, deixa eu aqui achar, versículo 9, Deus disse, que as águas estão sob o céu, se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca, e assim aconteceu. Quando Deus criou o mundo da forma que estava, Ele não criou. A terra foi criada há muitos milhares de anos atrás. Versículo 1, criou Deus os céus e a terra. Mas no versículo 3 não fala que Deus criou a terra. Deus tirou a água e colocou a terra. Está curioso? Mas não é objeto da nossa ministração, não. Quando Deus separou a água da terra, ali, pela palavra, Deus moveu a terra, os montes. Assim como na criação eu tirei a água da terra, eu removi montanhas, na criação, assim da mesma forma, a fé na minha palavra, vocês também podem fazer como eu e meu pai fizemos na criação
do planeta da forma que vocês veem, você também pode remover, porque pela minha palavra eu removi terras, e pela minha palavra vocês também podem remover, porque esse poder é dado a vocês, o poder da palavra. Então Deus diz que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. Aí você entende por que Jesus falou: levanta-te, com toda a certeza eu vos asseguro, se qualquer de vós ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer, se realizará. Por que Deus usou esse exemplo? Porque na criação Deus removeu as montanhas pela palavra, e hoje pela mesma palavra de Deus, você tem poder e autoridade para remover montanhas pela fé. Deus não colocou mão na terra, Deus disse e houve. É o que a Bíblia diz em Gênesis, nós acabamos de ler. A fé tem o poder criador, pois a fé na palavra de Deus traz a existência. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus para usar de forma correta. Porque a palavra vai dizer aonde eu posso colocar a fé, qual é os caminhos do milagre. Tem tanta gente gastando a fé, se frustrando porque está colocando a fé em lugares errados, e fica assim, ó. Já viu o Globo da Morte? Aquela moto? Fica doidinho dentro do globo. Fala, qualquer hora eu vou morrer. Sabe por quê? Porque não usa a fé como Deus ensina pela sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aí eu quero lhe contar uma história. Eu estava pregando numa igreja no Paraná, uma campanha de 2 dias, compartilhando também sobre a fé. Chegou um casal depois do culto e falou: pastor, eu quero que o Senhor ore por mim, porque nós estamos numa dificuldade. Nós precisamos que o Senhor ore com a tua fé que o Senhor nos ensinou essa noite, para que nós possamos consolidar o nosso relacionamento. E todos sabem aqui como eu gosto de orar de forma direcionada. Eu não gosto de orar de forma subjetiva, orar por orar, porque eu entendo a oração da fé me faz direcionar como deve ser, em detalhes. Fala, me conte qual que é a dificuldade para que eu ore por você, casal. Ele disse: olha, pastora, a minha namorada, ela é casada, e nós queremos nos casar, e nós não sabemos o que fazer. Que Deus mova sobre o casamento dela e desfaça. Não sei se vai fazer alguma coisa com o marido dela, não sei, mas nós precisamos que Deus haja, porque nós nos amamos, pastor, e nós acreditamos no poder de Deus. Falei, irmão, olhei com todo amor igual Jesus olhou. Falei, deixa eu dizer uma coisa para você. A fé não é assim. A fé, ela deve ser direcionada pela palavra. E a Bíblia diz que se só separe aquilo que Deus uniu, não se separe o homem. Eu vou orar sim com fé. Eu vou orar para que o casamento dessa irmã seja restaurado, e que você ache uma mulher virtuosa e uma mulher sábia. Mas antes eu vou orar para que Deus traga a conversão ao seu coração, para que você seja um homem cheio do Espírito, e um homem segundo o coração de Deus, para que haja uma mulher sábia e virtuosa. Porque Deus não vai operar na vida de vocês, porque Deus diz isso e vocês estão dizendo outro. Quero orar por vocês. Senhor meu Deus, eu lhe peço, traga a conversão ao coração desse casal. Eu lhe peço agora que traga a desunião, que ela volte para o marido em nome de Jesus, e que ele ache uma esposa, mas antes converta os dois e restaura o relacionamento de um e ache o relacionamento do outro. Não vi eles no segundo dia da campanha. Você está vendo o que é a fé errada?
Eles tinham fé em Deus. Eles tinham fé que Deus tinha poder, mas queriam exercer a sua fé de forma errada. A fé em Deus, ela não é uma fé cega, é uma fé direcionada. Deus não vai operar porque simplesmente nós queremos. Deus vai operar segundo a sua palavra diz. Então muita gente ora porque não consegue ter êxito, porque Tiago fala, vocês pedem porque pedem mal. Pedem para os vossos próprios deleites, e não conforme a palavra de Deus. Aí as pessoas se passam anos dentro da igreja e não recebem aquilo que tem da parte de Deus, sabe por quê? Elas desconhecem a palavra, e fica parecendo loteria, tentando chutar a sua fé nos lugares, até que consiga. E não é assim que funciona, irmão. O que opera milagres, o que opera as bênçãos, o que opera as maravilhas, é a fé conforme a palavra de Deus. Agora eu quero explicar, depois desses detalhes, eu quero lhe explicar como essa fé em Deus, ela opera em nós. Essa fé opera em nós. Você já tem fé, ok? Amém? Romanos 12:3, Deus te deu a fé. Não precisa mais dobrar o joelho e falar, Senhor, me dê a fé. O que nós precisamos é orar. Por isso que hoje a resposta de muitas orações, muitos oraram e dizer, por que minhas orações não são respondidas? Calma, ainda tem. Nós vamos até o final dessa ministração, o Espírito Santo vai nos falar sobre por que muitas pessoas, elas buscam viver a palavra de Deus, são pessoas que têm fé, não têm dúvida, são dizimistas e ofertantes e não prosperam, se afundam cada vez mais e mais e mais nas dívidas. Por que muitas pessoas têm fé, não duvida e as coisas não fluem? Por que a fé delas não opera? Você vai saber daqui a pouquinho, calma aí. Nós já temos a fé, ok? Deus já deu para o ser humano. Então em vez de você dobrar o joelho e falar, Senhor, me dê fé, me dê fé, me dê fé, Senhor, revela-me a tua palavra para que eu possa usar a fé, aleluia. A palavra de Deus mostra como e onde devemos usar a fé. Eu tive a oportunidade de estar na ministração, você pode ver lá no canal Pastor José Fabrício no YouTube, eu falei sobre os homens, sobre as bênçãos e os milagres, vivendo as bênçãos e os milagres, e eu cito um ótimo modelo, por onde Deus quer que você use a sua fé, está lá em Deuteronômio 28, que ela cita as bênçãos de Abraão. Então tudo aquilo que está em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 14, é tudo aquilo que você pode pôr com toda a tua força, a tua fé, porque é aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, e você pode colocar ali, que não vai ter qualquer frustração. A palavra de Deus nos mostra como e onde devemos usar a fé. Eu usei o exemplo da lâmpada. A Bíblia diz aonde que eu coloco minha fé para que os milagres eles se tornem. Deuteronômio 28 é um ótimo modelo disso. Não é exaustivo, mas é um ótimo padrão para mostrar. Eu posso falar Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo em tua casa, é uma promessa, é teu. Está lá em Malaquias 3:20, nos fala sobre a prosperidade. Deuteronômio 28 fala sobre a prosperidade. Em Pedro, em Êxodo, nos evangelhos nos mostra que Deus, Ele tem cura para as pessoas. Deus não tem enfermidade para ninguém. É besteira, balela dizer que olha, você está enfermo porque você ainda não entendeu qual que é o propósito de Deus. Sabe por que você não entendeu? Porque você está enfermo, porque você não entendeu ainda que Deus tem cura para você. Porque no dia que sabe essa verdade, não aceita outra realidade a não ser essa.
Por isso é importante que a palavra de Deus esteja em nós de tal forma, no nosso coração, como fosse o coração biológico, como fosse o sangue, como fosse o nosso cérebro. A palavra de Deus, ela precisa fazer parte de nós, e nós fazemos parte de Deus. Oséias 4:6, sabe o que Deus fala? Presta atenção. Eis que o meu povo está sendo arruinado. É um processo de destruição. O meu povo está sendo arruinado. É um processo de destruição. Porque lhe falta conhecimento da palavra. O que vemos? Casamentos cristãos sendo destruídos, vida financeira sendo destruídas, relações pais e filhos sendo destruídos, dignidade sendo destruídos, enfermidade dilacerando a vida de pessoas. Por quê? Por não conhecer a palavra. Entenda uma coisa de forma sutil. Oséias 4:6 fala arruinando. Não é da noite para o dia, é um processo. Até que chega e fala: misery help, Jesus. Aí invoca o nome da Trindade, achando que será suficiente para salvar. Mas aí nós temos uma esperança: creia aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que esteja morto, mesmo que até hoje, o pastor não está arruinando, arruinou, não se preocupe, porque pela fé na palavra de Deus, mesmo que esteja morto, Deus vai trazer vida pela fé em nome de Jesus, aleluia. Você pode dizer glória a Deus? A palavra constrói, e a ausência dela é como uma casa sem alicerce. A palavra, se não fazer parte de nós, é como uma casa sem alicerce. Aí que me lembra Mateus capítulo 7, versículo 24, 27. Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante a um homem que edificou sua casa onde? Sobre a rocha, sobre a palavra. Deu a tempestade, deu o vento, veio a chuva, e ela permaneceu o quê? Firme. Mas porém aquele que ouve as minhas palavras, não colocam sua fé nela. Que ouve é colocar fé. Em outras palavras, aquele que ouve minhas palavras e não coloca sua fé nela é semelhante a um homem que edificou sua casa, sabe aonde? Sobre a areia. Dando contra ela a tempestade, a chuva e o vento, ela logo se arruinou. Então muitas pessoas estão construindo sua casa e deixando de valorizar de fato o que é importante. Você sabe o que significa construir sobre a rocha e sobre a areia? É pessoa que investe tempo para colocar a sua vida dentro de toda a verdade a qual Deus diz a sua palavra. O máximo que às vezes as pessoas fazem é abrir lá o status do pastor Fabrício e falar assim: bacana, glória a Deus, Senhor, que as tuas bênçãos, que a sua proteção, que a sua alegria esteja no meu coração em nome de Jesus. Amém, amém. Mas eu te digo, um pão é suficiente para manter um ser igual a você durante 24 horas do dia. Isso os que investem o seu tempo para olhar o status do pastor. Tem gente que nem olha, não pega a Bíblia, não lê. Você está dizendo, eu estou te dizendo que o segredo de Deus está na palavra, que a fé que opera milagres é a fé que nós colocamos na palavra. E se nós não tivermos a palavra em nosso coração, Davi diz: escondi tua palavra em meu coração, para mim não errar, pecar, errar contra ti. Com certeza muitos não sabiam. Eu já orei muitas vezes na minha caminhada cristã, pedindo fé a Deus. Quando eu vi aquilo, eu falei: meu Deus, me perdoa. Mais de 20 anos conhecendo ao Senhor, orando por fé, sendo que a fé já havia me dado. Na verdade, o que eu devia ter orado é pedir: Senhor, me ajuda a usar minha fé.
colocar no lugar certo. A fé é como dinheiro, investimento. Você não coloca seu dinheiro em porcarias. Não vai colocando da forma que você quer, acho que é aqui, ali. Não, dinheiro é importante. Tua fé é importante. E não se coloca em qualquer lugar, a fé se coloca na palavra de Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Aleluia! Muitas vidas estão sendo destruídas, casamentos, negócios não prosperam e não estão sendo destruídos porque não conhecem, por desconhecer a palavra, não ler, não estudar, não acreditar, duvidar na palavra de Deus. Ok? Nós temos fé. A palavra de Deus mostra onde que nós devemos colocar a fé que opera milagres. Eu te digo, outro estágio da fé nas nossas vidas, preste atenção. A fé, ela precisa ser dita. A fé na palavra de Deus necessita ser verbalizada. Ela precisa ser falada. Quer ver uma coisa interessante? Gênesis capítulo 1, versículo 3 a 31. Deus disse, primeiro dia. Deus disse, segundo dia. Deus disse, terceiro dia. Deus disse, o quarto dia. Deus disse, o quinto dia. Deus disse, o sexto dia. Deus estabeleceu antes da fundação do mundo que a fé opera maravilhas, é aquela que é dita pela palavra. Quem não fala, não recebe. Se você e eu não falamos, você sabe por que o mundo foi criado? Disse Deus. Deus falou. Você pode dizer glória a Deus? E outra coisa eu aprendo. Deus só faz depois que fala. Deus fala a sua palavra antes de fazer as suas obras, ou seja, não faz nada antes de falar. Quer ver? Amós capítulo 3, versículo 7 diz assim: com certeza Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar, sem primeiro falar. Aí muitas pessoas querem que milagres acontecem e não falam. Não falam. Não falam. Não abre a boca, não fala. É lei da fé. Deus só faz depois que Ele fala. Isaías 46, versículo 10 diz assim: desde o princípio anunciei o futuro. Desde a antiguidade, desde o princípio eu falei o futuro. Antes que o futuro existisse, eu falei. O futuro não existiu enquanto eu não falei. Eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. Fará tudo o que me apraz antes? Não, depois que diz. Ele diz e Deus faz. Assim nós também que cremos precisamos falar. Em Romanos capítulo 10, versículo 11 diz: com o coração se crê, e com a boca se faz confissão. Paulo diz: crie, por isso falei. Não tem operação de milagres enquanto nós não verbalizarmos isso. O que Deus disse em Josué capítulo 1, versículo 8, eu quero lembrá-lo. Deus disse a Josué que o livro desta lei esteja
nos seus lábios. Medita nele de dia e de noite, para que tenham cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançará sucesso. Sabe o que acontece muitas vezes? A gente interpreta, algumas pessoas, que seja sempre os teus, essa palavra onde? No lábio ou no ouvido? Para ter o sucesso. O que Deus falou para Josué? Boca, boca, boca. Nós devemos ser Bible men, Bible women. Precisamos ser homens e mulheres Bíblia. A palavra, ela precisa fazer parte do nosso ser, para que o poder da fé flua de forma correta e opere milagres. Enquanto tivermos atirando a fé para todo lugar, enquanto nós nos direcionarmos aonde Deus deseja, jamais as coisas irão acontecer. Entenda isso, por favor. Eu não posso, como pastor dessa igreja, deixar os membros da igreja Deus Forte para as Nações ficar dando murro em ponta de faca, sofrendo e perdendo a oportunidade de viver a vida a qual Deus tem preparado para eles. Mas aí eu digo, igual o Salmo 23, eu posso levá-los vocês, eu posso mostrar o pasto e a água. Quem vai comer e beber, vai tomar posse, são vocês. Eu não posso fazer isso como pastor. O que eu posso é mostrar, olha, essa grama é boa, essa água é maravilhosa, mas agora eu não posso nutrir-me, eu não posso alimentar por você. Você precisa fazer por si. Aí você entende por que só o ser humano fala? Por que o único ser que fala? Qual que é o único ser que fala, que tem condição de pensar e de falar? Eu vou dar um cumprimento pessoal no final do culto. Quem, irmãos? Quem foi feito à imagem e semelhança de Deus? O único ser que tem poder para falar é só o ser humano. Papagaio não fala, ele emite som. Aquilo que você ouve não é fato papagaio, é sons. Ser humano é o único que tem poder e autoridade para falar, sabe por quê? Porque o mesmo poder que Deus tem na sua palavra é o mesmo poder que ela deu para o ser humano. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus compartilhou a autoridade da palavra aos seres humanos, nos deu palavra. Olha o que diz Provérbio 18:21 no original. A língua, a palavra, tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente, com destreza, com inteligência, serão recompensados. Aí você entende porque o tolo, quando fica quieto, é sábio? Porque tudo o que eu devo falar em consonância, de acordo com a palavra. Aí você entende porque, você lembra uma ministração que eu trouxe aqui? Que nós daremos o poder da confissão, que eu disse que Jesus fala que nós daremos conta de toda a palavra que temos dito, até as palavras frívolas. Sabe o que é a palavra frívola? Até brincadeirinha sem sentido, besteirinha. A Bíblia diz que nós vamos dar conta, sabe por quê? Porque o único ser que foi dado autoridade para falar e para estabelecer a vida e a morte, sabe quem que é? É o ser humano. Quem sabe usar ela, vai ter vida. Quem usa como um louco, a sua fé de forma errada. Porque lembre-se, tua boca fala com o seu coração. Nós só falamos aquilo que nós acreditamos, entenda isso. Então tome cuidado. Qual que é o teu papo de conversa? Você diz muito quem você é.
diz muito quem sou eu. Você pode dizer glória a Deus? Quantos querem continuar a jornada da fé? Diga amém. Diga para o teu irmão, calma aí, irmão. Fala para o teu irmão, calma aí. Vamos mais longe na fé. Fala para o teu irmão, vamos mais longe da fé. Aí você entende porque na oração não existe oração da força do pensamento. Eu vou orar na mente. Você pode orar na mente, mas se você quer milagre, você tem que abrir sua boca e orar com palavras. Estou orando. Não existe o poder da mente, existe o poder da fé. E a fé, ela é manifesta também pela palavra. Ok? Amém? Aí a pessoa vai orar, ela precisa ter detalhe no que é aquilo que ela quer. Deus é um Deus de prosperidade. Deus, eu estou em dívida. Vamos falar sobre dívida. Ainda não é tudo. Deus, eu estou endividado. Eu quero que o Senhor me ajude a pagar todas as minhas dívidas. Tudo bem, meu filho? Você crê em mim? Amém, eu creio porque eu vi o pastor pregar. Glória a Deus. Deus, eu estou dizendo, tudo bem, você está dizendo. Mas eu não disse no primeiro dia, haja tudo e houve tudo. Eu de Gênesis 1, do versículo 3 ao 31, eu disse o que eu queria, que todas as coisas fossem feitas da maneira que foi. Qual que são suas dívidas? Qual que são os valores da tua dívida? Quem são os seus credores e qual a quantidade que você deve para eles? Deus é um Deus de prosperidade. Deus é um Deus que quer sim que nós tenhamos um carro. Tem provação? Tem provação. Foi provado, você já passa de ano. Ninguém fica numa prova. Irmã Márcia, que é professora, alguém fica fazendo prova o resto da vida, irmã? Fez prova, tirou nota, o que acontece? Passou. Pastor, eu estou sem carro. Você pode até sendo provado, mas você vai ficar quanto? Vai repetir quantos anos? Sabe por que muitas pessoas repetem na prova? Porque não entendem a palavra. Aí quem não estuda o conteúdo, irmã Márcia, não consegue passar na prova. Fica lá para sempre, irmã Jaqueline. Eu lembro uma vez que eu dei uma aula e tinha um rapaz lá. Eu dei aula para a 5ª série. Tinha um rapaz lá com quase 17 anos. Eu olhava para aquele rapaz e falava, mas por que você está aqui? Ah, pastor, eu não consigo passar. Não estuda, irmão. Não tem atenção. Mas vamos mais sobre a fé, que o tempo não espera por ninguém. Você sabe em que momento que Abraão e Sara teve filhos? Ah, pastor, Abraão é exemplo de fé, 25 anos. 25 anos depois, Deus lhe deu um filho chamado Isaac, um sorriso. Inclusive eu estou assistindo até a novela Gênesis, pastor, é maravilhoso. Eu choro toda noite, quando vejo os anjos do Senhor agora com Jacó lá. Que maravilha, né? Segunda-feira vai estar bacana, né? Porque vai ser Peniel, vai ser uma coisa bem bacana quando a gente vê aquilo que a gente lê. Mas eu quero contar um pouquinho. A Bíblia diz que pela fé Abraão não duvidou. Está certo? Mas Abraão duvidou. Sabia? Abraão sabia que ele era pai de uma multidão, mas não sabia com quem seria a esposa dele. É simples, a esposa dele é Sarai. Então a promessa do filho, a qual Deus prometeu, era para vir para a esposa. Mas Abraão duvidou, mudou o foco. Mudou o foco da sua fé, de Sara para Agar. E aí nasceu Ismael. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus disse, um dia visitou, depois de 24 anos visitou Abraão. Falou, a partir de agora você não vai ser mais Abraão. Você vai ser Abraão. Pai de nações, original pai de multidão. Tua esposa vai ser Sara.
Perguntaram: como que é seu nome? Pai de multidão. Ô pai de multidão. Oi pai de multidão. Senhor, como que você chama? Eu chamo pai da multidão. Pai de multidão. Deus teve que colocar a palavra na fé na boca de Abraão. Sabe depois aproximadamente quanto tempo que Abraão teve filho? Abraão esperou 24 anos. Sabe quanto tempo que quando Abraão começou a falar: eu sou pai de multidão, eu sou pai de multidão, eu sou pai de multidão, eu sou pai de multidão. Aproximadamente 1 ano, quando ele começou a dizer isso, Deus lhe deu: você é pai de multidão, diga, porque é isso que você é. E Sara, depois de 1 ano, teve quem? Tananã. Quem? Abraão esperou 24 anos. Abraão, 1 ano. Quando Deus colocou a palavra na fé da boca dele, Abraão tomou posse do filho. Fala que mesmo ele, Sara estéril, Sara até então perdeu o costume das mulheres. Eles dois idosos, quando ele começou a verbalizar aquilo, quando aquilo fez parte da sua vida, Deus lhe deu um filho. Tem muita gente aí segurando a palavra e perdendo a oportunidade de ser abençoado. Entenda uma coisa também, Jesus Cristo, isso é importante, isso é bom estar registrado. Jesus é a chave para liberar o poder maravilhoso da fé pela palavra de Deus. Pois o nome que foi dado em autoridade é Jesus. Apocalipse 3:7 fala: aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. Isso referente a Jesus. Sabe o que é a chave de Davi? Chave da casa de Davi é onde colocava-se os tesouros do templo. Aí você, homens, lembra o Deuteronômio 28, quando nós oramos e dissemos para que Deus abrirá do seu tesouro e derramará como chuva? Quem pode derramar? Você imagina a sala do tesouro de Deus? Quem consegue imaginar? Eu não consigo. É impossível para minha mente. Mas eu sei que é maravilhoso. Aí o que houve? Jesus, é o nome de Jesus que vai liberar tudo aquilo que Deus tem na sua palavra para mim e para você. Por isso que tem muita gente: eu oro em nome do Pai, orando, pedindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é batismo. O que a Bíblia fala é no nome de Jesus Cristo. Em verdade vos digo, vos asseguro que aquele que crê em mim fará também obras que eu faça. Se você vos pedirdes algo em meu nome, eu o farei. João 14, versículo 12 a 14. Você percebe que eu e você temos que usar a fé de forma direcionada? Porque se não usarmos a fé de forma correta, jamais vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Entenda isso, por favor. E caminhando sobre a fé que gera milagres, é aquela que a pessoa, ela já consegue enxergar o invisível. Gênesis capítulo 1, versículo 3, 31, o que Deus disse? Deus disse e viu Deus. 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 6 dias Deus disse e viu, sabe por quê? Porque a fé, ela precisa nos levar a enxergar o invisível, como já existisse na nossa vida. Abraão não tinha um filho, mas ele dizia: eu já sou pai de uma multidão, porque ele enxergava como real a vida de Isaque. Enquanto nós não enxergarmos isso como uma realidade, jamais vamos conseguir viver isso. Minha família está perdida, pastor. Vai continuar perdida, porque você está usando a tua fé para crer nisso, e você está enxergando a sua família perdida.
Mas a partir do momento que você começar a dizer que eu e minha casa servimos a Deus, e dizer, eu vejo pela minha fé, quando você sair da sua casa, o meu filho, a minha filha, o meu esposo, a minha esposa, está comigo neste carro, eu sei que em nome de Jesus, ele servirá ao Senhor, ele já tem servido. Tua família, serve ao Senhor? Serve. Tua filha, ela serve ao Senhor. Porque a Bíblia me dá uma promessa: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E não passa a dizer se você tem que enxergar. Até porque se você não conseguir enxergar, você não vai saber orar. É como a história de um carro. Enquanto você não saber o carro que você quer, eu quero um Hyundai, eu quero um Creta com um airbag branco, verde, com luzes que brotam dele, aquela música linda que toca, rompendo em fé. Eu vou entrar na igreja, vou parar, vou abrir o carro, quero um som potente para falar do amor de Jesus. Se você não consegue enxergar e falar, não tem isso. Deus disse, Deus viu, Deus disse, Deus viu. O que Deus fez? Falou, mostrou para Abraão: olha as estrelas, olha as areias, suba a esse monte, veja toda a terra. É isso que eu vou te dar, a sua descendência será assim, as estrelas e a areia. A tua terra será toda essa terra que você consegue enxergar. Irmão, por favor, Espírito Santo, nos dê entendimento para que possamos compreender e viver o poder da fé na tua palavra, no nome de Jesus. A Bíblia diz, Hebreus 10:38, o justo por sua fé viverá. Se você crer em tudo que Deus disse, se você fala, se você vive isso como uma verdade, por favor. Quero falar agora, nós já estamos caminhando para o final. Quero falar sobre inimigos da fé. Não basta eu dizer tudo isso, mas eu tenho que dizer o que pode combater a fé. Quero falar sobre incredulidade. Sabe o que é incredulidade? É a pessoa que está ouvindo essa mensagem e decide: eu não acredito naquilo que ele está dizendo. Ou começa a viver igual a parábola do semeador. A semente, que é a palavra, caiu sobre espinhos. As paixões, o amor pelas riquezas, as dificuldades e as paixões carnais sufocam. E a Bíblia fala, sabe o que diz em Mateus? E essa pessoa sufoca e agride a palavra. Para mim não dá certo a Bíblia. Eu já vi vários irmãos, já vi várias pregações, já vi várias pessoas fazendo aquilo que o pastor falou e nada aconteceu. Irmão, a Bíblia diz em Salmos 91, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Não significa que se os outros não acreditaram, não viveram, que isso vai acontecer com você. Para de usar a muleta dos outros. Precisamos parar de terceirizar a responsabilidade, dizendo: eu posso, eu vou e vou viver essa realidade na minha vida. Porque muita gente fala: olha, pastor, isso não deu certo na minha vida. Não deu por quê? Porque a Bíblia diz que dá certo. Entre quem diz não deu certo para quem diz que deu certo, eu acredito no que Deus diz e não no que uma pessoa diz. Números 13 fala que Israel foi incrédulo quando Deus tirou eles, pediu que fosse 12 espias para a terra de Canaã. Hebreus 4:17 fala assim: desse modo que não lhe for possível acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Incredulidade, está ouvindo tudo isso e não acredita. Decide não acreditar. O que Jesus fala? Se você tiver no seu coração crendo e não duvidares, o será feito. Eu quero contar uma história rapidinho, de uma experiência que eu tive com Deus. Deus numa noite me deu uma visão para que eu fosse num dono de um estabelecimento, que Deus havia me dito que naquele estabelecimento havia uma obra de Satanás, e que Deus havia me enviado ali para desfazer toda a obra de Satanás no nome de Jesus.
Você sabe esse dono se dizia cristão? Você imagina, ele deve ter abraçado o pastor, deve ter falado para o Senhor, glória a Deus, porque Deus me trouxe livramento. Sabe o que ele fez? Ele veio, vem aqui, Deus quer falar comigo, então vem aqui, me levou, sabe para onde? Para o lugar onde ele colocava os lixos do estabelecimento. Aí ele falou, fala o que você tem para dizer. Eu sou crente, sirvo não sei quantos anos, tal. Falei, eu não quero saber o quanto você diz que você serve. Tenho uma palavra para você, você quer ouvir ou não? Aí me tirou do lixo e me levou no gabinete dele, na sala dele. Aí começou a dar várias desculpas. Eu falei, eu não vim aqui para ouvir tuas desculpas, eu vim aqui para trazer a palavra de Deus. Se você crê, você vai ser livre. Se você não crê, seu estabelecimento vai ser fechado. Não se passou muito tempo, o Espírito Santo falou para mim, se esse homem não crer, se ele for incrédulo, não se preocupe, eu estarei honrando você, a palavra que eu trouxe a você. Se ele ouvir, ele vai ser honrado junto com você, senão só você vai ser honrado, o estabelecimento vai ser fechado. Sabe o que aconteceu? Não foi muito tempo, o estabelecimento dele foi fechado, porque ele não acreditou na palavra, ele foi incrédulo na palavra que Deus tinha me dito. Então a incredulidade, ela mata. Só que a dúvida, ela também mata. É o tipo de pessoa, o que é a dúvida? A dúvida e a fé, elas podem viver de forma conjunta. É possível? Jesus fala, se você tiver fé e não, a fé e a dúvida, ela pode viver de forma conjunta. A fé que opera milagre, é aquela fé que a pessoa acredita, e aquela pessoa que não duvida. Ou seja, ela tem fé de forma completa, mentalmente dentro de si. Não basta você só dizer, eu tenho fé, 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 e começar a dizer, isso é força, isso é pensamento positivo, é palavra positiva, e Deus não age por pensamento positivo e palavra positiva, Deus age através da fé. A palavra precisa estar na tua mente, a palavra tem que estar dentro do seu coração, do seu espírito. Tem pessoas que acreditam em Deus, mas não acreditam que Deus pode abençoá-la. Ela acredita que Deus tem o poder, mas não acredita que Deus possa fazer isso pela família. Ou seja, as pessoas têm Deus, mas não acreditam que Deus pode fazer isso por ela. Enquanto você não acreditar, e eu e você não acreditarmos em Deus, e entendemos que Deus pode fazer isso, jamais viveremos o milagre. Pessoas têm fé e dúvida ao mesmo tempo. Muitos cristãos não são abençoados, sabe por quê? Tem fé e dúvida. Eles acreditam em Deus, mas não confiam que Deus possa fazer isso para elas. Aí você começa a entender porque tem tantos anos pessoas dentro da igreja e não tem a sua vida mudada. Outra coisa, fica esperto você aí. Eu e você, sabe outra coisa que é inimigo da fé? É o pecado. Pecado, sabe o que é? Desobediência à palavra de Deus. Em 1 João capítulo 3, versículo 22 fala assim: e recebemos tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos, e fazemos o que lhe agrada. Você sabe uma coisa que é importante na fé, para receber milagre? É confiança. Você que tem dívida com alguém, você teria coragem de pedir um novo crédito? Quem não tem a disciplina de viver dentro da palavra de Deus, não tem ousadia de entrar dentro da palavra, porque sabe que algo lhe acusa. Você entende por que Jesus Cristo veio, e a primeira coisa que Deus trouxe através de Jesus foi o perdão? Para que você tivesse limpo da acusação dos teus erros, para que você entrasse com ousadia, pedindo a Deus tudo aquilo que Ele tem para você. E o pecado nos faz isso. O pecado tira a confiança. Aí eu te digo, sabe outra coisa que tira a confiança? É o medo. Como nós profetizamos, o medo é um espírito maligno. Paulo diz que Ele não nos deu um espírito de medo, mas o Espírito Santo de fé e coragem. Medo é um espírito maligno, e o medo nos impede. Muitas pessoas têm vergonha de confessar a sua fé, de viver isso como uma verdade. Sabe por quê? Porque tem medo. Imagina, pastor, eu falar que minha família é salva, ver meu filho, a minha filha chegando da noitada. O que vão pensar de mim? Quem disse que você tem que levar em consideração o que pensa?
você deve levar em consideração é o que a Bíblia diz, amém? Porque o poder que opera milagres não é a palavra do teu vizinho, é o poder da palavra de Deus, amém? E por último, já estamos encerrando. É importante isso. O que impede milagre? A pessoa pode ter milagre, pode ter fé, ela pode não ter dúvida, mas sabe o que gera grandes problemas? A falta de perdão. Nós acabamos de ler no versículo 25, Jesus fala que se você tiver fé e não duvidar, vos será feito. Versículo 26 fala: entretanto, se você não perdoar, vosso Pai que estás nos céus também não vos perdoará vossos pecados. A falta de perdão estanca milagres. A mágoa, o ódio, o rancor estanca. No mesmo lugar que Jesus fala, ele diz: entretanto, mesmo se você tiver fé e não duvidar, eu vou te dizer uma coisa: se você tiver rancor ou mágoa, você não vai conseguir viver milagre na tua vida. Aí você entende 1 Coríntios 13:3 e fala que nós devemos seguir a fé, a esperança e o amor. Qual é o maior? A fé, a esperança ou o amor? O amor. Não basta ter fé, a fé não é maior que o amor, a esperança não é maior que o amor. O amor é maior que todas as coisas, sabe por quê? Os 4 fundamentos do amor: o amor tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. Você sabe o que é amor? O primeiro canal de amor, ele é exercido, ele é oferecido perdão. Amor é sinônimo de perdão, perdão é sinônimo de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor a Deus foi para manifestar o quê? O perdão. Aí você começa a dizer por que muitas pessoas elas creem, têm fé e não conseguem ter milagres, porque elas não conseguem viver em perdão com as pessoas. Porque assim como Deus perdoa, a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. O dom do perdão também não é dado só, não é só a Deus, é a nós também. O perdão deve ser sempre uma porta aberta para a reconciliação. Pastor, aquela pessoa ela me magoou, é terrível. Parece o Satanás na terra, mas deixa eu dizer uma coisa. Jesus fala que depender de vós, deverei ter paz uns com os outros. O que depender de você deve ter paz. Mas você jamais pode fechar qualquer porta para que a pessoa chegue até você e se arrependa. Perdão são portas abertas de reconciliação. Você não é obrigado a viver no lixo que a pessoa vive do pecado, mas em qualquer momento você deve estar aberto o suficiente para que ela venha até você e você possa lhe perdoar e exercer o amor. O perdão ela deve ser liberado independente da ação do outro. A reconciliação é uma porta sempre aberta. Aí para encerrar eu já quero dizer aquilo que eu disse na quinta-feira passada. Você entende por que muitas pessoas não saem da dívida? São crentes dizimistas, cheios de fé, não saem de dívida? Coração cheio de rancor. Rancor, falta de perdão não opera a fé, estanca a fé, estanca a esperança. Eu vou dar um cumprimento bem bacana. Se alguém me dizer qual que foi o exemplo que Jesus trouxe sobre perdão, ele usou o que? Uma dívida financeira, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Tinha um homem que devia 10 mil denários. Cada denário representava um dia de trabalho, ou seja, era 10 mil dias de dívida. Uau! 10 anos é 3 mil, 30 anos 9 mil, quase milhares, vários anos de dívida. Ele todo compassivo falou: oh, por favor me perdoe, eu não tenho condição de pagar, por favor faça isso para mim. Aquele homem perdoou ele.
Aí ele saiu perdoado. Aí tinha um homem que você sabe quantos devia para ele? 100 denários. 1.000 é 10%. 100 é 1% da dívida para ele. Ele foi lá e deu um cacete no homem, cobrando ele. E mandou ele para a cadeia. Você não vai sair daí enquanto você não me pagar 100. Quantos ele havia sido perdoado? 10.000. Aquele senhor olhou para ele, sabe onde colocou ele? Levou ele para a cadeia. Porque assim como você não perdoou, eu também não te perdoo, você volta lá. Você sabe por que algo que Deus tem falado ao meu coração? Sabe por que muitas pessoas vivem com dificuldades financeiras? A dívida é comprovada, que é fruto, seja de uma enfermidade ou de problemas emocionais. Ninguém sai fazendo dívida aí com perfeita condição de saúde mental ou saúde física. A maioria das pessoas é por compulsão, é desequilíbrio. E sabe, a maioria desse desequilíbrio é fruto do quê? De problemas dentro de relacionamento. O outro tem, eu não tenho, então eu quero ter a vida que o outro não tem. Para me sentir melhor eu preciso ter, para que eu possa ser aceito pela sociedade. E vai se enfiando em dívida, em dívida, em dívida. Enquanto nós não liberarmos perdão, jamais conseguiremos viver a integridade da saúde física, financeira. Está na Bíblia. Bíblia. Aí você entende tantas pessoas fiéis que não conseguem sair da dívida, cada vez como areia movediça, mais e mais se move, mais e mais morrem, sufocada financeiramente, porque não tem um coração que perdoa. Dói, não dói? Mas é importante saber disso. Eu não entendo porque as coisas não andam, eu não sei porque as coisas não caminham, porque não perdoa. E dívida, dependendo do nível de dívida, você precisa de um milagre, um perdão de Deus. Aí você vê pessoas aí falando para os quatro cantos com intolerância, com discurso de ódio, que mata, que dá tiro, que se vir vai tomar. Ah, sem misericórdia, por favor, olha o que a Bíblia diz. Você não sabe o que você está preparando para você. Discurso de intolerância gera crises financeiras. Olha para o Brasil, vamos olhar para o Brasil. Olha, nós nunca fomos sempre um povo cordial, hoje nós somos divididos. Quando que o brasileiro esteve dividido? Ponto de um sair no braço por causa de cores. E olha, infelizmente, a crise da forma que está caminhando. O Brasil viveu um crescente financeiro quando o povo se uniu em volta de Cristo, e hoje está, mesmo alguns se dizem cristãos, estão com um discurso totalmente contrário àquilo que Jesus nos fala. Você acha que é à toa? Não, é a palavra. Eu não concordo, tudo bem, é um direito de você não crer, mas eu tenho o direito de falar o que a Bíblia diz que é para mim te dizer. Muitas pessoas estão sendo destruídas, não estão vivendo milagres porque estão rancorosas, estão sem paz, sem amor, estão com ódio, não conseguem perdoar. Perdão é decisão, é fé. O perdão é fé. Você não precisa sentir, você tem que decidir. Eu preciso decidir. Enquanto eu não entender isso, jamais eu vou viver aquilo que Deus tem preparado. Você está preocupado com o tempo? Eu vou dizer com quem você tem que estar preocupado. Você tem que estar preocupado, eu e você, com aquilo que podemos perder ou deixar de receber da parte de Deus. Aí eu comecei a entender porque muitas coisas na minha vida não caminhavam. Eu comecei a... Isso, irmão, você não sabe, essa semana eu falei para... Me permita, eu falei com a minha esposa, falei, Giovana, eu estou sentindo um pouquinho o que deve ser mãe. Eu estou com dores de parto. Cada vez que Deus trazia uma palavra dessa para mim, eu ficava andando para cima e para baixo na minha casa, Deus falando, eu andando. Se você me visse, fala, misericórdia, pastor, o que o senhor tem? Eu te falaria. Isso está sendo, Deus está desconstruindo coisas dentro de mim para construir coisas que são segundo a mão dEle.
E eu sei que muitas coisas Deus estabeleceu espiritualmente nessa semana na minha vida, da minha esposa e da minha filha, porque eu entendi essas verdades na minha vida. E eu estou, pela fé, colocando em prática isso. E Deus deseja que você faça isso em nome de Jesus. A igreja Deus Forte, sabe o que o Espírito Santo trouxe para mim? A igreja Deus Forte chamou. Nós fomos chamados para fazer a diferença dentro de Rondonópolis, do Mato Grosso, do Brasil e das nações. E é bom, esse vídeo está sendo gravado, vai estar daqui uns dias, né, irmão Luan? Disponível lá na plataforma Pastor José Fabrício Roberto. Assista, porque eu sei que alguns o tempo correu um pouco e são um pouco incomodados, mas reveja essa ministração. Medite nisso, porque isso não vem da minha parte. Isso vem da parte de Deus. E você sabe, a fé, isso eu estou falando de fé. A fé, Eclesiastes 3, versículo 1 diz assim, que há tempo para todo propósito. A fé, ela age de duas formas. A coisa é trazida à existência, de forma imediata ou de forma de tempo. O cego de Jericó foi curado pela fé na hora. O cego que lavou seus olhos no tanque de Siloé, sabe o que ele fez? Ele recebeu a mensagem de Jesus e teve que lavar os seus olhos. O centurião, ele teve que chegar na sua casa para ver o milagre acontecer, o seu servo curado. Muitos serão hoje curados. Muitos hoje, problemas de dívidas vão ser quebrados em nome de Jesus. Muitos serão libertos esta noite em nome de Jesus. Pastor, eu sou doente. A partir de hoje, quem disse que você precisa morrer doente? Você pode ser curado. Se você crer, você é curado. A Bíblia te oferece. Eu estava até falando para a Giovana, algumas coisas a gente pede, Deus fala, não, você não precisa pedir, eu já te dei, você precisa tomar posse, precisa aprender a tomar posse. Cura, Deus já nos deu, sabe o que nós precisamos? Tomar posse. Prosperidade, Deus já nos deu, sabe o que nós precisamos? Tomar posse. Estamos pedindo por coisas que Deus já deu. Só precisa usar fé. De forma correta, para receber o milagre até na tua mão. É isso que Deus está fazendo.